Nunca imaginei que um simples presente pudesse destruir uma família inteira. Meu nome é Natália Carvalho, tenho 67 anos e moro em Pelotas, Rio Grande do Sul. O que aconteceu no casamento do meu filho Maurício foi algo que marcou não só a minha vida, mas a de todos os presentes naquela festa, que deveria ter sido um momento de alegria e união. Aquela manhã de sábado, 15 de março, começou como qualquer dia especial. Eu havia acordado às 5 da manhã, ansiosa e emocionada. Era o dia do casamento do meu filho Maurício, de 39 anos, com Bruna, de 34 anos. Depois de tanto tempo sozinha, criando meu filho praticamente sozinha após a morte do meu marido João há 15 anos, finalmente veria meu único filho se casar. Passei horas me arrumando. Escolhi um vestido azul marinho elegante que havia comprado especialmente para a ocasião, gastando R$ 400 que eu havia economizado durante meses da minha aposentadoria de R$ 1.200. Cada centavo valia a pena para estar bonita no dia mais importante da vida do meu filho. Bruna sempre foi uma mulher difícil de lidar. Desde que começou a namorar Maurício há 5 anos, percebi que ela não gostava da minha presença. Suas palavras eram sempre cortantes, seus olhares frios, e ela fazia questão de me excluir dos planos do casal. Mas eu engolia tudo em silêncio, porque via a felicidade do meu filho ao lado dela. Durante os preparativos do casamento, a situação só piorou. Bruna questionava cada sugestão minha, ignorava minhas ligações e chegou ao ponto de me dizer que eu não entendia de casamentos modernos. Mesmo assim, eu continuava tentando, porque acreditava que, no fundo, ela mudaria de ideia sobre mim. O presente que eu havia escolhido para eles era especial. Trabalhei por 2 anos como diarista em casas de família, limpando, passando, cozinhando, para conseguir juntar os R$ 10.000 necessários. Meu corpo doía, minhas mãos ficavam vermelhas de tanto esfregar, mas cada real guardado era um investimento no futuro do meu filho. Com esse dinheiro, comprei um conjunto completo de móveis para a sala de estar deles: sofá, estante, mesa de centro e 2 poltronas. Tudo novo, da melhor qualidade que pude pagar. Mas havia algo mais dentro daquele presente. Algo que eles só descobririam quando abrissem o envelope que eu havia deixado junto com a nota de agradecimento pelos móveis. Dentro desse envelope estava a escritura de uma casa que havia comprado para eles. Sim, uma casa inteira. Durante 15 anos, desde a morte do meu marido, vendi tudo que tinha de valor. Trabalhei como doméstica, faxineira, cozinheira, passei necessidades, tudo para conseguir juntar os R$ 150.000 necessários para comprar aquela casa de 2 quartos no bairro Areal. A cerimônia religiosa foi linda. Maurício estava lindo no seu terno preto, e Bruna realmente estava radiante no vestido branco. Eu chorei de emoção ao ver meu filho dizendo sim no altar. Por alguns momentos, esqueci todas as mágoas e apenas celebrei aquele momento único. Na festa, tudo parecia perfeito. A decoração estava impecável, os convidados animados, a comida deliciosa. Eu estava feliz conversando com os parentes e amigos quando chegou o momento de entregar os presentes. Coloquei meu presente discretamente na mesa designada, junto com um envelope lacrado onde estava escrito: "Abram juntos quando estiverem sozinhos." Foi então que o pesadelo começou. Quando me aproximei de Maurício e Bruna para cumprimentá-los, Bruna me olhou de cima a baixo com uma expressão de desprezo que nunca vou esquecer. "Que vestido horroroso, Natália!" Ela disse alto o suficiente para alguns convidados ouvirem. "Parece que saiu de um brechó." Se você está gostando dessa história e quer saber o que aconteceu quando Bruna descobriu o conteúdo daquele presente, deixe seu like no vídeo para me dar força para continuar contando. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos desta história inacreditável e me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é muito importante para mim. O que aconteceu depois das palavras ofensivas de Bruna sobre meu vestido foi algo que jamais imaginei que pudesse acontecer em um casamento, especialmente no do meu próprio filho. Aquelas palavras foram apenas o início de uma humilhação que ficará gravada para sempre na minha memória e na de todos os convidados presentes. Tentei ignorar o comentário maldoso sobre meu vestido, respirei fundo e forcei um sorriso. "Parabéns, meus queridos", disse, tentando abraçar meu filho e minha nova nora. Foi quando Bruna me empurrou com força,
me afastando dela como se eu fosse algum tipo de praga. Não me toque com essas mãos de velha, ela gritou, sua voz cortando o ar festivo como uma navalha. O DJ parou a música imediatamente e um silêncio mortal tomou conta do salão. Todos os 120 convidados se viraram para olhar nossa direção, suas expressões mudando de alegria para choque e desconforto. Maurício ficou parado, completamente paralisado. Meu filho, que sempre foi minha força, que sempre me defendeu, estava ali como uma estátua, sem conseguir pronunciar uma só palavra. Seus olhos mostravam um misto de vergonha e medo, como se ele não soubesse qual lado escolher naquele momento terrível. Bruna, por favor, tentei dizer, minha voz tremendo. É o dia do seu casamento, vamos manter a harmonia. Foi quando ela fez o impensável. Com uma força que eu não imaginava que ela tivesse, Bruna me deu um tapa no rosto que ecoou por todo o salão. O barulho foi tão alto que algumas pessoas soltaram gritos de susto. Minha bochecha ardeu imediatamente e senti o gosto de sangue na boca. Mas ela não parou por aí. Como uma fera descontrolada, Bruna agarrou a gola do meu vestido azul marinho, aquele vestido que eu havia comprado com tanto carinho e economia, e o rasgou violentamente. O tecido se abriu desde o decote até a cintura, expondo minha blusa de baixo na frente de todas as pessoas. Lugar de velha é no asilo, não aqui. Ela gritou com uma fúria assustadora, sua face vermelha de raiva. Você não passa de um estorvo na vida do Maurício. Sempre intrometida, sempre querendo aparecer. Ninguém te quer aqui. As palavras saíam da boca dela como veneno. Cada frase era como uma punhalada no meu coração de mãe. Ali, na frente de toda a nossa família, de nossos amigos, de pessoas que me conheciam há décadas, eu estava sendo humilhada da forma mais cruel possível. Algumas convidadas se levantaram, claramente perturbadas com a cena. A tia Mercedes, irmã do meu falecido marido, tentou se aproximar para me ajudar, mas Bruna a impediu com um olhar assassino. Fique onde está, isso não é da sua conta. Meu filho Maurício continuava em silêncio, como se tivesse perdido a voz. Seus padrinhos tentaram se aproximar, mas ele fez um gesto para que ficassem onde estavam. Naquele momento, percebi que eu havia perdido meu filho para sempre. Ele havia escolhido o lado dela. As lágrimas desciam pelo meu rosto sem controle. Não eram apenas lágrimas de dor física pelo tapa, mas lágrimas de uma mãe que estava vendo seu mundo desabar. 50 anos criando aquele menino, trabalhando duro, sacrificando minha própria felicidade para dar a ele o melhor que eu podia. E ali estava eu, sendo tratada como lixo no dia que deveria ser o mais feliz da vida dele. Eu só vim trazer o presente, consegui murmurar, tentando cobrir o vestido rasgado com as mãos trêmulas. Minha voz saiu fraca, quebrada, quase inaudível. Presente? Que presente uma velha pobre como você poderia dar que prestasse? Bruna riu com escárnio, um riso cruel que me arrepiou. Deve ser alguma quinquilharia barata de loja de R$1. Foi então que tomei uma decisão. Com um pouco de dignidade que me restava, caminhei até a mesa de presentes. Todos os olhos estavam em mim. O silêncio era ensurdecedor. Peguei meu presente, uma caixa média embrulhada com papel dourado e um laço azul, junto com um envelope lacrado. Coloquei tudo na mesa com cuidado, mesmo com as mãos tremendo violentamente. Respirei fundo e, pela última vez, olhei para meu filho. Ele abaixou a cabeça, incapaz de encontrar meus olhos. Maurício, disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Esse presente é fruto de anos de trabalho e amor. Abra quando quiser saber quanto uma mãe pode amar um filho, mesmo quando esse amor não é correspondido. E então, com meu vestido rasgado, minha bochecha ainda ardendo e meu coração em pedaços, caminhei em direção à saída do salão. Cada passo era uma agonia. Cada olhar dos convidados era uma nova humilhação. Mas eu mantive a cabeça erguida, porque sabia que dentro daquele envelope estava a minha resposta final. Saí daquela festa destruída, mas com uma certeza. Quando Maurício e Bruna abrissem aquele presente, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Durante o trajeto de volta para casa, no táxi que custou R$20 dos poucos que me restavam, eu chorava compulsivamente, mas também sentia uma estranha sensação de alívio. Finalmente, eles saberiam quem eu realmente era e o que eu havia feito por amor. Cheguei em casa por volta das 11 da noite.
Minha casinha simples de 2 quartos na rua Gonçalves Chaves nunca havia me parecido tão acolhedora. Troquei aquele vestido rasgado por uma camisola, lavei o rosto machucado e me sentei na cozinha com uma xícara de chá, esperando. Eu sabia que logo, muito logo, meu telefone tocaria. Enquanto isso, na festa, segundo me contou depois minha comadre Lourdes, que permaneceu no local, a atmosfera continuava tensa. Muitos convidados estavam claramente desconfortáveis com o que havia presenciado. Alguns familiares mais antigos, que me conheciam desde menina, começaram a questionar o comportamento de Bruna. Isso foi longe demais. Ouvi dizer que comentou o primo Carlos, marido da minha prima Aparecida. Dona Natália sempre foi uma santa. Não merecia isso. Mas Bruna, embriagada pela sensação de poder e apoiada pelo silêncio covarde do meu filho, continuava se comportando como se fosse a dona da razão. Ela dançou, riu e festejou como se nada tivesse acontecido, como se acabar de humilhar uma senhora de 67 anos fosse algo normal e aceitável. A festa continuou até as 2 da madrugada, mas muitos convidados saíram mais cedo, claramente incomodados. Quando finalmente chegaram ao apartamento que alugavam na rua Félix da Cunha, Maurício e Bruna estavam exaustos e meio embriagados. Foi então que decidiram abrir os presentes de casamento. Começaram pelos presentes dos padrinhos: um jogo de panelas, alguns eletrodomésticos, roupas de cama, tudo muito bonito e útil. Então chegaram ao meu presente. Bruna revirou os olhos quando viu o embrulho dourado com laço azul. "Vamos ver que porcaria a sua mãe trouxe", disse ela com desprezo, rasgando o papel sem cuidado algum. Quando abriu a caixa, encontrou uma coleção de móveis em miniatura, réplicas perfeitas dos móveis que eu havia comprado para eles. Cada peça era uma representação exata: o sofá, a estante, a mesa de centro, as poltronas. Bruna franziu a testa confusa. "Que diabos é isso? Brinquedinhos?" ela disse, jogando as miniaturas de volta na caixa com raiva. Eu sabia que seria alguma bobagem. Foi então que Maurício viu o envelope lacrado. Com letras caprichadas da minha própria punho, estava escrito: "Abram juntos quando estiverem sozinhos, com amor eterno, mãe Natália." "Deve ser uma carta melodramática", zombou Bruna, arrancando o envelope das mãos do marido. "Dessas que velha sentimental escreve quando quer chamar a atenção." Ela rasgou o envelope com brutalidade e retirou 2 folhas de papel. A primeira era uma carta manuscrita, que Bruna nem se deu o trabalho de ler completamente. Mas a segunda folha fez com que ela emudecesse instantaneamente. Era uma escritura de imóvel, com todos os carimbos, assinaturas e reconhecimentos legais necessários. Maurício pegou o documento das mãos trêmulas de Bruna e começou a ler em voz alta. Escritura pública de compra e venda do imóvel localizado na rua Coronel Pedro Osório, número 1247, bairro Areal, Pelotas, Rio Grande do Sul. Compradora: Natália Santos Carvalho. Valor da transação: R$ 150 mil, R$ 150 mil. Adquirente final: Maurício Santos Carvalho. Suas mãos tremiam tanto que ele precisou se sentar. Continuou lendo. Este imóvel é transferido como presente de casamento, livre e desembaraçado de qualquer ônus, hipoteca ou dívida. A propriedade inclui 3 quartos, 2 salas, cozinha, 2 banheiros, área de serviço e garagem. Terreno de 350 metros quadrados. Bruna estava em estado de choque total. Seus olhos percorriam o documento várias vezes, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. R$ 150 mil? Ela murmurou. Sua mãe comprou uma casa. Para nós? Foi então que Maurício pegou a carta manuscrita e começou a ler em voz alta, sua voz embargada de emoção. Meu querido filho Maurício, durante 15 anos, desde que seu pai morreu, trabalhei incansavelmente para conseguir dar a você este presente. Limpei casas, passei roupas, cozinhei para famílias, acordei às 5 da manhã e dormi às 11 da noite, tudo para juntar cada centavo necessário para comprar esta casa. Vendi as joias que seu pai me deu, vendi nossos móveis bons, vendi até minha máquina de costura que tanto amava. Passei frio no inverno para economizar no gás, comi ovo e arroz durante meses para guardar dinheiro, usei roupas remendadas para que você pudesse ter um futuro melhor.
Esta casa é o resultado de 5.475 dias de trabalho duro, de privações, de dores nas costas e nas mãos, mas principalmente de amor incondicional de mãe. Espero que vocês sejam muito felizes nela e que talvez, um dia, vocês se lembrem de quem sacrificou tudo para tornar este sonho realidade. Com amor eterno e perdão no coração. Mãe Natália. Quando Maurício terminou de ler, o apartamento estava em silêncio total. Bruna havia empalidecido completamente e lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Pela primeira vez, ela começou a compreender a dimensão do que havia feito. O silêncio que se seguiu à leitura da carta foi ensurdecedor. Maurício segurava a escritura com mãos trêmulas, lendo e relendo os detalhes do documento como se não conseguisse processar que sua mãe havia literalmente sacrificado 15 anos de sua vida para lhes dar uma casa. Bruna estava sentada na beirada da cama, completamente paralisada, suas mãos cobrindo o rosto. "Meu Deus", murmurou Maurício, sua voz apenas um sussurro rouco. "Meu Deus do céu, o que nós fizemos?" Bruna levantou o rosto e, pela primeira vez desde que eu a conheci, vi vulnerabilidade real em seus olhos. As lágrimas desciam por suas bochechas, borrando toda a maquiagem cuidadosamente aplicada para o casamento. "Maurício", ela disse, sua voz trêmula. Eu não sabia. Como é que eu poderia saber?" Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que suas palavras soavam vazias. A ignorância não justificava a crueldade. Maurício se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para o outro do quarto. 15 anos, Bruna. 15 anos ela trabalhou para isto. Enquanto eu reclamava que ela não tinha dinheiro para me ajudar na faculdade, ela estava juntando dinheiro para me comprar uma casa. A realidade estava finalmente caindo sobre eles como um martelo. Cada sacrifício que eu havia feito, cada não posso que eu havia dito quando ele pedia dinheiro, cada roupa simples que eu usava, cada refeição modesta que fazíamos juntos, tudo fazia sentido agora. "Lembra quando ela disse que não podia me emprestar dinheiro para a viagem de formatura?" continuou Maurício, sua voz crescendo em desespero. "Lembra quando ela aparecia em casa com roupas velhas e eu ficava com vergonha dos meus amigos? Ela estava se sacrificando por isto." Bruna levantou-se e tentou tocar no braço do marido, mas ele se afastou. "Maurício, por favor, nós podemos consertar isso. Podemos pedir desculpas, podemos..." "Consertar?" Maurício explodiu, sua voz ecoando pelo apartamento. "Como é que você conserta humilhar uma mulher de 67 anos na frente de 120 pessoas? Como é que você conserta rasgar o vestido que ela comprou com o dinheiro da aposentadoria dela? Como é que você conserta dar um tapa na cara da pessoa que acabou de te dar uma casa de 150 mil reais?" Naquele momento, Maurício pegou o celular e tentou me ligar. Eram 3h15 da manhã, mas ele não se importava. O telefone tocou, mas eu não atendi. Eu estava acordada, olhando para a tela do celular, mas não tinha forças para falar com ele naquele momento. "Ela não está atendendo", disse Maurício, passando as mãos pelos cabelos em desespero. "Claro que não está atendendo. Depois do que aconteceu, ela provavelmente nunca mais vai querer falar comigo." Bruna finalmente desabou. Ela se jogou no chão do quarto e começou a chorar descontroladamente. "Eu sou um monstro", ela soluçava. "Eu sou um monstro terrível. Como é que eu pude fazer aquilo? Como é que eu pude tratar assim uma pessoa que estava me dando uma casa?" Mas Maurício não estava mais interessado no arrependimento da esposa. Ele estava mergulhado em suas próprias memórias, lembrando de todos os momentos em que havia escolhido Bruna em detrimento da própria mãe. "Lembra da festa dos meus 35 anos?" ele disse, mais para si mesmo do que para Bruna. "Minha mãe queria fazer uma festinha simples em casa e você insistiu que fizéssemos no restaurante caro. Ela disse que não tinha dinheiro para pagar a parte dela e você fez aquele escândalo. Disse que ela estava sendo mesquinha." Bruna apenas chorava, incapaz de dizer qualquer coisa. "E no ano passado, quando ela ficou doente e precisou ficar alguns dias na nossa casa? Você reclamou o tempo todo, disse que ela estava fingindo para chamar atenção, que ela estava atrapalhando nossa lua de mel atrasada." Cada lembrança era como uma pedrada na consciência de Maurício. Ele estava percebendo que durante 5 anos havia gradualmente se afastado da mãe para agradar uma mulher que nunca soube valorizar nada do que recebia. "E hoje", continuou ele,
sua voz agora baixa e quebrada. Hoje foi o pior de tudo. Eu fiquei parado como um covarde, enquanto você humilhava a mulher que me deu a vida, que trabalhou feito uma escrava para me criar, que acabou de nos dar uma casa. Maurício se sentou na cama e colocou a cabeça entre as mãos. Meu pai deve estar se revirando no túmulo. Ele me pediu para cuidar dela quando morreu. E eu falhei com ele. Falhei com ela. Falhei comigo mesmo. Bruna tentou se aproximar novamente. Maurício, por favor, nós vamos atrás dela amanhã. Vamos pedir perdão, vamos explicar que foi um mal-entendido. Mal-entendido? Maurício levantou a cabeça e a olhou com incredulidade. Bruna, você deu um tapa na cara da minha mãe e rasgou o vestido dela na frente de todo mundo. Não foi um mal-entendido, foi crueldade pura. O telefone de Maurício começou a tocar. Era um número desconhecido. Com o coração disparado, ele atendeu. Maurício? Era a voz da minha comadre Lourdes. Filho, eu estava na festa hoje. Preciso te contar uma coisa sobre sua mãe que talvez você não saiba. O que é, dona Lourdes? Sua mãe? Ela está doente, filho. Há 3 meses ela descobriu que está com um problema no coração. Ela não queria te contar antes do casamento para não estragar tua felicidade. Ela está fazendo um tratamento caro, tirando do dinheiro da aposentadoria dela. Maurício sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Doente? Que tipo de problema no coração? Arritmia grave, filho. O médico disse que ela precisa de um marca-passo. Custa 15 mil reais. Ela estava tentando juntar o dinheiro, mas depois de ter gasto tudo na casa de vocês, ela disse que ia tentar conseguir pelo SUS, mesmo sabendo que pode demorar anos. Quando Lourdes desligou, Maurício olhou para Bruna com uma expressão que eu nunca havia visto no rosto dele. Era uma mistura de raiva, decepção e nojo. Além de tudo, disse ele, sua voz gelada, ela está doente e precisa de uma cirurgia que custa 15 mil reais. 15 mil reais que ela não tem porque gastou tudo comprando uma casa para nós. Naquele momento, Bruna soube que havia perdido seu marido para sempre. Enquanto Maurício e Bruna lidavam com o peso das revelações, eu estava em casa, tomando meu remédio para o coração e tentando processar tudo o que havia acontecido. Minha decisão de não atender o telefone não era apenas por mágoa, era porque precisava de tempo para pensar no que faria a partir dali. Às 7 da manhã de domingo, Maurício apareceu na minha porta. Estava com a mesma roupa do casamento, completamente amarrotada, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele tocou a campainha insistentemente até que eu abrisse. Mãe, foi a primeira palavra que saiu da boca dele, carregada de dor e arrependimento. Por favor, me deixa entrar. Preciso conversar contigo. Eu o deixei entrar, mas mantive uma distância física e emocional. Ele se sentou na minha mesa da cozinha, a mesma mesa onde fazíamos o café da manhã juntos durante toda a sua infância e juventude. Eu li a carta, disse ele, colocando a escritura da casa em cima da mesa. E eu li esta escritura. Mãe, como é que tu conseguiu 150 mil reais? Respirei fundo antes de responder. Era hora de contar toda a verdade. Maurício, comecei, minha voz calma apesar da tempestade emocional. Quando teu pai morreu, ele me deixou uma pequena herança. 10 mil reais de seguro de vida e mais 5 mil da conta poupança dele. Com 15 mil reais, eu poderia ter reformado esta casa, comprado móveis novos, vivido com um pouco mais de conforto. Fiz uma pausa, servindo um café para nós dois, como fazia todos os domingos de manhã há décadas. Mas eu pensei, meu filho vai crescer, vai querer casar, vai precisar de um lugar para viver. Então peguei esses 15 mil reais e coloquei na poupança. Durante 15 anos, trabalhei para aumentar esse valor. Maurício me olhava com uma expressão de dor crescente. Trabalhei na casa da família Rodrigues durante 8 anos. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar lá às 7. Limpava uma casa de 3 andares, passava roupas, cozinhava, cuidava dos filhos deles. Ganhava 800 reais por mês. Pausei para tomar um gole de café, minhas mãos tremendo ligeiramente. Depois trabalhei para a família Silva por 4 anos. Eles pagavam um pouco melhor, 1.000 reais. Mas o trabalho era mais pesado. Limpeza pesada, cozinhar para reuniões de trabalho do Dr. Silva, cuidar da sogra doente dele. Maurício estava chorando silenciosamente enquanto eu contava. Nos últimos 3 anos, trabalhei para 5 famílias diferentes.
segunda na casa da dona Carmen, terça na casa do doutor Pereira, quarta na casa da família Oliveira, quinta na casa da professora Márcia e sexta na casa do engenheiro Santos. Sábado eu descansava para passar o domingo contigo. Mãe! Ele tentou me interromper, mas eu continuei. Cada mês eu conseguia guardar entre 600 e 800 reais. Quando ficava doente, não ganhava nada daquela semana. Quando eles viajavam, também não. Mas eu nunca desisti, porque sabia que esse dinheiro era para o teu futuro. Levantei-me e peguei uma caixa de sapatos que guardava no alto do meu guarda-roupa. Dentro dela estavam todos os comprovantes de depósito dos últimos 15 anos. Aqui está tudo documentado, disse mostrando centenas de comprovantes. Cada depósito de 50, 100, 200 reais. Em dezembro de 2018, consegui juntar 50 mil. Em março de 2021, cheguei aos 100 mil. E no final do ano passado, finalmente consegui os 150 mil necessários. Maurício pegou alguns comprovantes aleatoriamente. Suas mãos tremiam ao ler as datas e valores. Mas, mãe, por que tu nunca me contou? Eu poderia ter te ajudado, poderia ter feito o quê, filho? Perguntei com uma tristeza profunda. Tu estavas estudando, depois começando tua carreira, e nos últimos 5 anos, cada centavo extra que tu tinhas, tu gastavas tentando agradar a Bruna. Lembra da pulseira de 2.000 reais que compraste para ela no ano passado? Do perfume importado de 800 reais no aniversário dela? Ele abaixou a cabeça, porque sabia que era verdade. Eu não te contei, porque não queria que te sentisses obrigado a me ajudar. Esse era meu presente de mãe para ti, meu projeto de vida depois que teu pai morreu. Foi então que tive que contar a parte mais difícil. 3 meses atrás, descobri que estou com uma arritmia grave no coração. O médico disse que preciso colocar um marca-passo urgentemente. O procedimento custa 15 mil reais pelo plano particular, porque pelo SUS a fila de espera é de 2 anos. Maurício levantou a cabeça bruscamente. O quê? Tu estás doente e não me contou? Eu tinha 15 mil reais guardados separados para emergências médicas, continuei. Mas quando soube que vocês tinham marcado o casamento para março, eu usei esse dinheiro para completar a compra da casa. Pensei, primeiro a felicidade do meu filho, depois eu me viro com a minha saúde. Mãe, pelo amor de Deus, tu poderias morrer. Filho, disse, tocando no rosto dele pela primeira vez desde que chegara. Eu prefiro morrer sabendo que te dei uma casa do que viver, vendo meu único filho sem um lar para constituir família. Naquele momento, Maurício desabou completamente. Ele me abraçou e chorou como não chorava desde criança. Perdão, mãe. Perdão por tudo. Perdão por ter te abandonado. Perdão por ter deixado ela te tratar mal. Perdão por ter sido um filho ingrato. Mas eu sabia que apenas o arrependimento não seria suficiente. O dano estava feito e algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Depois que Maurício saiu da minha casa naquela manhã de domingo, carreguei comigo a certeza de que nossa relação nunca mais seria a mesma. O arrependimento dele era genuíno, isso eu podia ver em seus olhos. Mas o que Bruna havia feito na festa criou uma ferida que ia muito além da humilhação física. Era uma ferida na alma, no conceito que eu tinha sobre família, sobre respeito, sobre dignidade humana. Durante toda aquela semana, meu telefone tocou incessantemente. Maurício ligava de manhã, de tarde e de noite. Bruna começou a mandar mensagens de áudio chorando, pedindo perdão, dizendo que estava arrependida. Ela chegou ao ponto de aparecer na minha porta 3 vezes, mas eu não abri. Não estava preparada para enfrentar aquela situação. Na quarta-feira, recebi uma ligação que mudou tudo. Era do Dr. Henrique Cardoso, meu cardiologista. Dona Natália, disse ele, sua voz grave e preocupada. Os resultados dos seus últimos exames não estão bons. Sua arritmia piorou significativamente. Não podemos mais adiar a cirurgia. A senhora precisa internar na próxima segunda-feira. Senti meu mundo desabar novamente. Doutor, eu ainda não consegui juntar o dinheiro para o marca-passo. Será que não dá para esperar mais um pouco? Dona Natália, a senhora está correndo risco de vida. Se não colocarmos o marca-passo na próxima semana, pode ser tarde demais. Eu vou conversar com a administração do hospital para ver se conseguimos um desconto ou um parcelamento especial. Quando desliguei o telefone, comecei a chorar. Não de medo da cirurgia, mas de frustração por ter chegado àquele ponto. 15 anos de trabalho duro,
15 anos de sacrifícios, e agora eu estava sem dinheiro para salvar minha própria vida porque havia dado tudo para um filho que me abandonou na primeira oportunidade. Foi nesse momento de desespero que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Na quinta-feira de manhã, liguei para um advogado que uma vizinha havia me recomendado. Doutor Roberto Farias era especialista em direito de família e tinha um escritório no centro da cidade. Doutor Roberto, disse quando chegou minha vez de falar, eu preciso desfazer uma doação que fiz recentemente. Expliquei toda a situação para ele, a casa que havia comprado, a forma como fui tratada, minha condição de saúde e a necessidade urgente de dinheiro para a cirurgia. Dona Natália, disse ele depois de analisar toda a documentação, tecnicamente a senhora pode sim reverter essa doação. Existe no Código Civil a previsão de revogação de doação por ingratidão do donatário. O que aconteceu no casamento, com testemunhas, configura claramente ingratidão. Senti um alívio momentâneo, mas também uma tristeza profunda. Quanto tempo demora esse processo, doutor? Se movermos uma ação de urgência, citando sua condição de saúde e a necessidade da cirurgia, podemos conseguir uma decisão liminar em uma semana. Mas a senhora tem certeza de que quer fazer isso? É uma decisão que não tem volta. Doutor, respondi com firmeza. Meu filho me escolheu ou escolheu a esposa quando ficou calado durante minha humilhação. Agora eu preciso me escolher. Preciso escolher minha própria vida. Na sexta-feira, o processo foi protocolado na Justiça. A ação judicial pedia a revogação imediata da doação da casa por ingratidão dos donatários, com base no artigo 557 do Código Civil. Incluímos como evidências os depoimentos de 3 pessoas que presenciaram a humilhação no casamento: minha comadre Lourdes, meu primo Carlos e a tia Mercês. Maurício recebeu a citação judicial na segunda-feira de manhã, quando estava chegando ao trabalho. Segundo me contou depois minha comadre Lourdes, que soube através da vizinha dele, ele leu o documento e ficou completamente em choque. Ele correu para casa e contou para Bruna. Pela primeira vez, a dimensão real das consequências de suas ações atingiu os dois em cheio. Não apenas haviam perdido o amor e o respeito de uma mãe e sogra, agora estavam perdendo a casa que era o resultado de 15 anos de trabalho e sacrifício. Bruna teve uma crise de pânico. Maurício, nós podemos perder a casa? Como assim ela pode pedir de volta? Pelo jeito sim, respondeu ele, lendo e relendo o processo. Aqui diz que quando alguém doa alguma coisa e depois é tratado com ingratidão, pode pedir de volta na justiça. Mas nós já mudamos algumas coisas na casa. Já compramos móveis novos. Bruna, disse Maurício, sua voz carregada de amargura. Tu deu um tapa na cara da mulher que nos deu essa casa. Tu achas mesmo que ela não tem direito de pedir de volta? Naquela mesma tarde, Maurício apareceu novamente na minha porta. Desta vez ele não estava sozinho. Havia trazido Bruna junto. Mãe, disse ele antes mesmo de eu abrir completamente a porta. Por favor, cancela esse processo. Nós vamos pagar tua cirurgia. Nós vamos vender alguma coisa, vamos pedir empréstimo, mas nós pagamos. Bruna estava visivelmente destruída. Seu orgulho havia desaparecido completamente, substituído pelo desespero de quem finalmente entendeu as consequências de seus atos. Dona Natália, disse ela, sua voz quase inaudível. Eu sei que não tenho direito de pedir nada para a senhora, mas, por favor, me dá uma chance de consertar o que eu fiz. Eu vou passar o resto da vida tentando compensar a humilhação que causei. Olhei para os dois parados ali na minha porta, implorando por uma segunda chance que eu não tinha certeza de que eles mereciam. Mas minha decisão já estava tomada, e desta vez, nada nem ninguém me faria mudar de ideia. Maurício, disse olhando diretamente nos olhos do meu filho, eu não vou cancelar o processo. As palavras saíram da minha boca com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. 15 anos trabalhando como doméstica me ensinaram a ser forte, mas nunca imaginei que precisaria usar essa força contra meu próprio filho. Mãe, por favor, implorou Maurício. Nós vamos conseguir o dinheiro da tua cirurgia. Eu prometo. Filho, respondi, mantendo a porta entreaberta. Não é sobre o dinheiro da cirurgia. É sobre dignidade. É sobre respeito. É sobre o fato de que vocês me humilharam publicamente e agora acham que podem consertar tudo com promessas. Bruna tentou se aproximar,
mas eu ergui a mão para que ela parasse onde estava. Dona Natália, disse ela, sua voz embargada, eu sei que o que eu fiz foi terrível. Eu estava nervosa, estressada com o casamento, mas isso não justifica. Não, a interrompi. Não havia nada que justificasse você me dar um tapa e rasgar minha roupa na frente de 120 pessoas. Não havia nada que justificasse você gritar que meu lugar é no asilo. E, principalmente, não havia nada que justificasse meu filho ficar calado assistindo tudo isso. Maurício começou a chorar novamente. Mãe, eu estava em choque. Eu não soube como reagir. Maurício, tu tinhas duas opções naquele momento: defender tua mãe ou defender tua esposa. Tu escolheu ficar calado, o que foi uma forma de escolher ela. Agora vive com as consequências da tua escolha. Fechei a porta e caminhei de volta para dentro de casa, ignorando os gritos desesperados dos dois do lado de fora. Nos dias seguintes, a batalha legal se intensificou. Dr. Roberto me informou que Maurício havia contratado um advogado para contestar o processo. O advogado deles, Dr. Marcelo Tavares, entrou com uma petição, alegando que a doação havia sido feita por amor maternal incondicional e que não podia ser revogada por uma discussão familiar isolada. Discussão familiar isolada? Disse para Dr. Roberto quando ele me mostrou a petição. Ele está tentando minimizar o que aconteceu. Dona Natália, isso é estratégia jurídica normal, explicou meu advogado. Eles vão tentar diminuir a gravidade dos fatos. Mas nós temos testemunhas e evidências sólidas do que aconteceu. Na audiência de conciliação, que aconteceu na quarta-feira seguinte, me encontrei cara a cara com Maurício e Bruna no fórum. O ambiente era tenso e formal, muito diferente das conversas familiares que costumávamos ter. O juiz, Dr. Fernando Correia, leu o processo e tentou promover um acordo. A situação aqui é delicada, disse ele. Temos uma mãe que trabalhou 15 anos para dar uma casa ao filho e um episódio de conflito familiar no dia do casamento. Vamos tentar chegar a uma solução que seja justa para todos. Dr. Marcelo, advogado de Maurício, tomou a palavra primeiro. Excelência, meu cliente reconhece que houve um desentendimento familiar lamentável, mas isso não configura ingratidão suficiente para revogar uma doação de R$150 mil. Além disso, eles se oferecem a pagar integralmente o tratamento médico da autora. Dr. Roberto replicou imediatamente. Excelência, não estamos falando de um desentendimento. Estamos falando de agressão física e humilhação pública contra uma senhora de 67 anos, na presença de mais de 100 pessoas. Temos 3 testemunhas presenciais prontas para depor. O juiz se virou para mim. Dona Natália, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Levantei-me, respirei fundo e olhei diretamente para Maurício e Bruna. Excelência, durante 15 anos eu trabalhei como doméstica para juntar o dinheiro dessa casa. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, limpava casas alheias, passava roupas alheias, cozinhava para famílias alheias. Minha coluna está destruída de tanto carregar peso. Minhas mãos estão calejadas de tanto esfregar. Meu coração está doente de tanto esforço. Fiz uma pausa, olhando para Maurício. Eu fiz isso porque amava meu filho, porque queria que ele tivesse um futuro melhor que o meu. Mas no dia que deveria ser o mais feliz da vida dele, a mulher dele me tratou como lixo. E ele deixou. Ele escolheu o lado dela. Minha voz começou a tremer, mas continuei. Excelência, eu não estou pedindo essa casa de volta por vingança. Estou pedindo de volta por necessidade. Preciso de dinheiro para uma cirurgia que pode salvar minha vida. E, principalmente, preciso da minha dignidade de volta. O silêncio no tribunal era total. Até o escrevente havia parado de digitar. Bruna, que até então havia ficado calada, levantou-se subitamente. Eu gostaria de falar, Excelência. O juiz acenou para que ela continuasse. Eu quero pedir perdão publicamente para Dona Natália. O que eu fiz foi imperdoável. Eu estava nervosa, ansiosa, mas isso não justifica ter agredido e humilhado uma pessoa que só queria me dar um presente. Lágrimas desciam por seu rosto enquanto ela continuava. Eu ofereci não apenas pagar a cirurgia da Dona Natália, mas também pagar uma indenização pelos danos morais que causei. Eu estou disposta a trabalhar o resto da vida para compensar o mal que fiz. Mas a senhora está disposta a devolver a casa? Perguntou o juiz diretamente. Bruna hesitou por um longo momento, olhou para Maurício, que estava de cabeça baixa, e então respondeu.
Se for necessário para que Dona Natália me perdoe e faça a cirurgia, sim. Foi então que Maurício levantou a cabeça pela primeira vez durante a audiência e olhou diretamente para mim. Mãe, disse ele, sua voz quebrada. Eu erro quando eu não te defendi. Eu escolhi a pessoa errada. Mas, por favor, não me abandona agora. Tu és a única família que eu tenho de verdade. O juiz deu uma pausa e anunciou que daria sua decisão na semana seguinte. Quando saímos do tribunal, eu sabia que, independente da decisão judicial, minha relação com meu filho nunca mais seria a mesma. Na sexta-feira seguinte à audiência, eu estava em casa preparando um chá de camomila quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Dona Natália, aqui é Fernanda Rodrigues, jornalista da RBS TV. A senhora poderia conversar comigo sobre o que aconteceu no casamento do seu filho? Fiquei surpresa. Como a senhora soube dessa história? Algumas pessoas que estavam no casamento entraram em contato conosco. Elas ficaram indignadas com o que presenciaram e acham que sua história merece ser contada. A senhora estaria disposta a dar uma entrevista? Pensei por um momento. Por um lado, não queria expor ainda mais minha família. Por outro, talvez fosse importante que as pessoas soubessem que idosos merecem respeito, independente das circunstâncias. Eu aceito, respondi. Mas só se vocês contarem a história completa, incluindo os 15 anos de trabalho que eu dediquei para comprar aquela casa. A entrevista foi marcada para segunda-feira. Quando Maurício soube, através de uma amiga que viu a chamada da reportagem na TV, ele ficou desesperado. Ele apareceu na minha casa no domingo à noite, acompanhado apenas de suas lágrimas e arrependimento. Mãe, por favor, não faz essa entrevista. Vai destruir minha carreira, vai destruir minha vida. Maurício, respondi calmamente, eu vou contar apenas a verdade. Se a verdade vai destruir tua vida, talvez seja a hora de repensar as escolhas que fizeste. Mas e a Bruna? Ela vai ser destruída publicamente. Filho, disse olhando diretamente nos olhos dele, a Bruna me destruiu publicamente primeiro, na frente de 120 pessoas. Onde estava tua preocupação com minha dignidade naquele momento? Maurício não soube o que responder. A entrevista foi ao ar na terça-feira, no programa da tarde. Fernanda Rodrigues fez um trabalho cuidadoso e respeitoso, mostrando não apenas o episódio da humilhação, mas também toda a minha trajetória de trabalho e sacrifício. Mostram imagens da casa que eu havia comprado, dos meus comprovantes de depósito dos últimos 15 anos e entrevistaram 3 pessoas que presenciaram a cena no casamento. Foi algo chocante de presenciar, disse minha comadre Lourdes na reportagem. Ver uma senhora de 67 anos ser agredida e humilhada dessa forma, no dia do casamento do próprio filho, foi algo que me marcou profundamente. O primo Carlos também deu depoimento. Dona Natália sempre foi uma pessoa digna, trabalhadora, que se sacrificou pelo filho. Não merecia ter sido tratada daquele jeito. A repercussão foi imediata e massiva. Em poucas horas, a reportagem estava sendo compartilhada milhares de vezes nas redes sociais. As pessoas estavam indignadas com o que havia acontecido e solidárias comigo. Meu telefone não parava de tocar. Eram jornais de Porto Alegre, de São Paulo, até mesmo de outros estados querendo entrevistar-me. O WhatsApp do meu celular ficou lotado de mensagens de apoio de pessoas completamente desconhecidas. Mas a reação mais significativa veio de uma fonte inesperada. Na quarta-feira de manhã, recebi uma ligação de Dona Carmen Pereira, uma das patroas para quem eu havia trabalhado durante 4 anos. Natália, disse ela, sua voz carregada de emoção. Eu assisti tua entrevista na televisão. Estou envergonhada. Envergonhada de quê, Dona Carmen? Envergonhada de nunca ter percebido o sacrifício que tu estavas fazendo. Durante 4 anos, tu trabalhaste na minha casa sempre alegre, sempre dedicada, e eu nunca imaginei que estavas juntando dinheiro para comprar uma casa para teu filho. Ela fez uma pausa e continuou. Natália, eu e meu marido decidimos que queremos te ajudar. Vamos pagar tua cirurgia do coração, toda ela. Fiquei sem palavras. Dona Carmen, a senhora não precisa. Claro que preciso. Tu cuidaste da minha casa e da minha família durante anos. Agora é nossa vez de cuidar de ti. Mas a surpresa não parou por aí. Durante o resto da semana, outras famílias para quem eu havia trabalhado entraram em contato. A família Silva, para quem trabalhei por 8 anos, decidiu me dar uma quantia em dinheiro, como reconhecimento pelos anos de dedicação.
A família Oliveira me ofereceu um plano de saúde particular. O Dr. Santos, engenheiro para quem eu fazia faxina às sextas-feiras, se ofereceu para pagar todas as minhas consultas médicas pelos próximos 5 anos. Em uma semana, eu havia recebido ofertas de ajuda que totalizavam mais de R$ 50.000. Mas a maior reviravolta veio na sexta-feira. Dr. Roberto me ligou completamente eufórico. Dona Natália, a senhora precisa vir aqui no escritório imediatamente. Aconteceu algo extraordinário. Quando cheguei ao escritório, encontrei Dr. Roberto com uma pilha de documentos na mesa e um sorriso de orelha a orelha. Dona Natália, a senhora se lembra do testamento do seu falecido marido? Claro. Por quê? A senhora sabia que ele tinha uma apólice de seguro de vida que nunca foi resgatada? Senti meu coração acelerar. Como assim? Seu marido tinha um seguro de vida da empresa onde trabalhava. Quando ele morreu, a senhora recebeu o seguro que conhecia. Mas havia outro, de uma empresa parceira, que nunca foi comunicado. Com correção monetária e juros dos últimos 15 anos, esse seguro vale hoje R$ 280.000. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. R$ 280.000? Perguntei. Minha voz apenas um sussurro. Sim, e tem mais. Por ser um caso de negligência da seguradora em não localizar a beneficiária, eles vão pagar também uma multa de mais R$ 50.000. No total, R$ 330.000. Naquele momento, percebi que finalmente a vida estava me devolvendo algo depois de tanto sofrimento e tanto trabalho duro. Quando saí do escritório do doutor Roberto naquela sexta-feira, com a documentação do seguro de vida em mãos, senti uma sensação que não experimentava há muito tempo: esperança. R$ 330.000 eram mais do que suficiente para minha cirurgia, para viver com dignidade pelo resto da vida e ainda sobrar para emergências futuras. Mas a ironia da situação não passou despercebida. Durante 15 anos, trabalhei incansavelmente para juntar R$ 150.000 para comprar uma casa para meu filho. Agora, descobria que tinha direito a mais que o dobro dessa quantia, guardada há 15 anos em um seguro que nunca soube que existia. Era como se meu falecido marido, João, estivesse de alguma forma cuidando de mim do além, garantindo que eu não ficasse desamparada na minha velhice. No sábado pela manhã, o resultado do processo judicial chegou. Dr. Roberto me ligou para dar a notícia. Dona Natália, a senhora venceu. O juiz deferiu integralmente o pedido de revogação da doação por ingratidão. Maurício e Bruna têm 30 dias para devolver a casa ou o equivalente em dinheiro. Senti um alívio enorme, não pelo dinheiro. Afinal, agora eu tinha o seguro, mas pela justiça. O sistema judiciário havia reconhecido que o que aconteceu comigo foi errado e que eu tinha o direito de recuperar o que era meu. Doutor, disse, eu gostaria de retirar o pedido. Como assim, dona Natália? Eu não quero mais a casa de volta. Houve um silêncio do outro lado da linha. A senhora tem certeza? Depois de tudo que passou? Tenho. Mas quero que seja registrado oficialmente que eu venci o processo, que foi reconhecida a ingratidão deles e que eu estou abrindo mão da execução por livre e espontânea vontade. Na segunda-feira, fui ao cartório e registrei minha decisão. O documento ficou lavrado. Reconhecida a ingratidão dos donatários, a autora declara que abre mão voluntariamente da execução do julgado, mantendo a doação por mera liberalidade. Naquela mesma tarde, Maurício apareceu na minha porta. Estava sozinho. Mãe, disse ele, a Bruna e eu nos separamos. Não demonstrei surpresa. Esperava que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. Ela foi embora para a casa da mãe dela em Porto Alegre, continuou. Disse que não consegue mais viver com o peso do que fez contigo. E eu não conseguia mais olhar para ela sem lembrar daquela cena terrível. Convidei-o para entrar e fiz café, como fazíamos nos velhos tempos. Mãe, eu soube que tu venceste o processo, mas que abriu mão da casa. Por quê? Respirei fundo antes de responder. Maurício, durante 15 anos eu trabalhei para te dar essa casa porque acreditava que isso te faria feliz. Descobri que não é uma casa que faz uma pessoa feliz. São as escolhas que ela faz na vida. Ele baixou a cabeça. Eu descobri que tenho direito a um seguro de vida do teu pai, que vai me dar mais de R$ 300.000. Isso significa que posso viver com dignidade pelo resto da vida.
fazer minha cirurgia e ainda ter sobra. Que bom, mãe, tu mereces. A casa fica com vocês, ou só contigo agora. Mas quero que saibas uma coisa. Essa casa representa 15 anos da minha vida. Cada tijolo dela foi pago com meu suor e minhas lágrimas. Se um dia tu venderes ela, se um dia tu não deres valor a ela, lembra-te do preço que ela custou. Maurício começou a chorar. Mãe, eu posso voltar a ser teu filho? Eu posso tentar reconquistar teu amor? Olhei para aquele homem de 39 anos que eu havia criado sozinha, que havia sido minha vida inteira por tanto tempo, e senti uma mistura de amor, tristeza e cansaço. Maurício, tu nunca deixaste de ser meu filho, mas nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Aquele dia no casamento mudou algo fundamental entre nós. O que eu posso fazer para tentar consertar? Filho, disse, colocando minha mão sobre a dele. Algumas coisas na vida não se consertam, apenas se perdoam. Eu te perdoo porque és meu filho e porque sei que no fundo tu és uma boa pessoa que tomou decisões ruins. Pausei para tomar um gole de café. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as consequências desaparecem. Tu escolheste ficar calado quando tua mãe foi humilhada. Agora precisas viver com essa escolha pelo resto da vida. E sobre nós? Sobre nossa relação? Nós vamos reconstruir nossa relação aos poucos, no nosso tempo, mas ela vai ser diferente. Eu não vou mais me sacrificar por ti como antes. Eu vou viver para mim agora. Naquela noite, sozinha em casa, olhei ao redor da minha sala simples e senti uma paz que não experimentava há anos. Finalmente, depois de uma vida inteira de sacrifícios pelos outros, eu iria cuidar de mim mesma. 6 meses depois daquele casamento que mudou minha vida para sempre, estou aqui contando esta história com um coração novo, literalmente. A cirurgia do marca-passo foi um sucesso completo, realizada no Hospital São Francisco de Assis, com os melhores médicos que o dinheiro do seguro de vida pôde pagar. Minha vida hoje é completamente diferente do que era antes. Com os R$330 mil do seguro, consegui não apenas fazer a cirurgia, mas também reformar minha casa, comprar móveis novos, um carro pequeno para minha independência. E ainda sobrou dinheiro suficiente para viver com dignidade pelos próximos anos. Mas a maior mudança não foi financeira, foi emocional. Aprendi que aos 67 anos não é tarde demais para recomeçar. Aprendi que sacrificar-se pelos filhos é importante, mas sacrificar a própria dignidade nunca vale a pena. Aprendi que algumas pessoas só valorizam o que perderam, e outras nunca aprendem a valorizar nada. Maurício e eu nos falamos uma vez por semana. Ele vem me visitar aos domingos, trazendo flores e tentando reconstruir nossa relação, tijolo por tijolo. É um processo lento e doloroso, mas estamos tentando. Ele está fazendo terapia para entender como deixou uma mulher manipulá-lo a ponto de abandonar a própria mãe. Bruna nunca mais voltou a Pelotas. Soube por vizinhos que ela está morando em Porto Alegre, trabalhando numa loja, tentando reconstruir sua vida. Maurício me conta que ela manda mensagens ocasionalmente, pedindo perdão e dizendo que nunca conseguirá se perdoar pelo que fez. Eu a perdoo, porque guardar rancor só envenenaria meu coração. Mas perdoar não significa esquecer ou aceitar de volta na minha vida. A repercussão da minha história foi muito além do que imaginei. Recebi cartas de todo o Brasil de pessoas contando histórias similares. Idosos maltratados por filhos, noras e genros. Pessoas que se sacrificaram a vida inteira por família e foram abandonadas na velhice. Uma dessas cartas me marcou profundamente. Era de uma senhora de 72 anos de São Paulo que escreveu: Dona Natália, sua coragem de contar sua história me deu forças para sair da casa do meu filho, onde eu era tratada como empregada. Hoje moro sozinha, mas com dignidade. Percebendo que minha experiência poderia ajudar outras pessoas, comecei a participar de grupos de apoio a idosos e a dar palestras sobre direitos dos mais velhos. Descobri que tenho uma voz que pode fazer diferença na vida de outras pessoas. A casa que comprei para Maurício ainda está lá, na Rua Coronel Pedro Osório. Ele mora sozinho agora, cuidando com carinho de cada canto que foi pago com meu suor. Disse-me que todos os dias, quando acorda, lembra do sacrifício que fiz e promete a si mesmo ser um filho melhor. Quanto às famílias para quem trabalhei durante tantos anos, muitas se tornaram verdadeiras amigas. Dona Carmen me convida regularmente para almoçar em sua casa.
agora não como empregada, mas como convidada especial. A família Silva criou uma pequena bolsa de estudos em uma escola técnica da cidade, em minha homenagem, para filhos de empregadas domésticas. No mês passado, fui madrinha de casamento da filha do Dr. Santos, o engenheiro. Ele disse que eu era parte da família e que seria uma honra ter minha presença no altar. Hoje, enquanto termino de contar esta história, olho pela janela da minha sala reformada e vejo meu jardim florescendo. Plantei rosas, jasmins e hortênsias, flores que sempre quis ter, mas nunca tive tempo de cuidar porque estava sempre trabalhando para outros. Minha história não é uma história de vingança, mas de justiça. Não é uma história sobre destruir uma família, mas sobre resgatar a dignidade pessoal. É uma história sobre o poder de dizer não quando necessário, mesmo para as pessoas que mais amamos. Se você chegou até aqui nesta história, saiba que cada pessoa merece ser tratada com respeito, independente da idade. Os idosos não são fardo, são tesouros de experiência e sabedoria. Não esperem que seja tarde demais para valorizar quem os ama de verdade. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para buscar a felicidade, e nunca é tarde para defender sua própria dignidade. A vida me ensinou que o amor verdadeiro não humilha, não diminui, não envergonha. O amor verdadeiro honra, protege e dignifica. Se alguém te ama, você sentirá isso em suas ações, não apenas em suas palavras. Espero que minha história inspire você a valorizar quem realmente merece estar na sua vida e a ter coragem de se afastar de quem não te trata com o respeito que você merece. Se você gostou desta história, deixe seu like para me dar força e energia para continuar compartilhando histórias que podem transformar vidas. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este e me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para que eu possa continuar levando essas mensagens importantes para cada vez mais pessoas. Lembre-se, você vale muito mais do que imagina e merece ser tratado com amor e respeito sempre. Um abraço carinhoso de uma mulher que aprendeu a se valorizar aos 67 anos de idade.